Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Como alguns já sabem, eu sou Elisamar Santos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente passou um tempo aí sem gravar vídeo devido a uma mudança que eu fiz aqui na minha vida profissional. Exigiu mais tempo de mim, mas estamos aí na luta novamente. E como sempre, né, o assunto principal do nosso canal é teologia. Vamos fazer um vídeo aqui sobre teologia e introdução à teologia. Você sabia que muitas pessoas têm vontade de fazer um curso teológico, mas não fazem porque não têm condições financeiras, outros porque moram longe, moram em zona rural. E eu decidi fazer aqui uma introdução à teologia, né, no curso básico, é claro, para ajudar algumas pessoas que não têm condições de fazer teologia. E o que é que a gente vai fazer aqui? O que a gente pretende fazer? Uma vez por semana a gente fazer uma matéria. A gente vai começar hoje com introdução à teologia e no decorrer das semanas a gente vai postando um vídeo por semana referente a cada matéria: pneumatologia, hermatiologia, soteriologia, eclesiologia, enfim. Para que isso? Para ajudar pessoas que não têm condições de fazer um curso teológico. É claro que eu sei que aqui dentro do YouTube, dentro dessa plataforma, existem muitos cursos básicos de teologia. Tem pessoas aqui muito boas, né, dando curso teológico básico, mas eu estou fazendo a minha parte. Foi um projeto que Deus colocou no meu coração, de muitos anos, desde que eu iniciei teologia, e eu decidi também ajudar aqui outras pessoas a fazerem um curso teológico, ou pelo menos terem uma noção básica do que é teologia. E aqui nesse primeiro vídeo nós vamos fazer aqui introdução à teologia. E eu creio que para quem não sabe muita coisa, ou para quem está iniciando aí na carreira teológica, vai ser muito produtivo. Então vamos lá, vamos para a tela aqui. Vamos começar a nossa aula, introdução à teologia. Vamos primeiro para o conceito. Vamos conceituar aqui a definição da teologia e da doutrina. Isso aqui é muito importante. O termo teologia vem do grego theos, quer dizer Deus, e logos, estudo, discurso ou tratado. Então, a palavra teologia é uma junção de duas palavras gregas. Theos, não se lê theos, é theos, e logia, que juntando quer dizer tratado, estudo, discurso sobre Deus. Então a teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. Muitas pessoas têm preconceito sobre teologia. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas a teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. É o estudo sobre Deus e a sua relação com o universo. Essa aqui é outra definição. É o estudo sobre Deus e a sua relação com o homem, com o universo, com a natureza. E onde é que a gente encontra esse estudo? Onde é que a gente vai encontrar essa doutrina, esse estudo, essa ciência, esse tratado, esse discurso sobre Deus? É claro que na Escritura. Então a teologia nos ajuda a entender melhor a Escritura, essa relação de Deus com o homem, com o universo. A teologia vai abrir alguns leques para que a gente possa entender de fato como Deus se relacionou com o homem, com a sua criatura, com o universo, enfim. Uma definição mais léstica diz assim: um corpo de doutrinas acerca de Deus, incluindo seus atributos e relações com o homem, especialmente aquele corpo de doutrinas estabelecidos por alguma igreja ou grupo religioso em particular. Aqui está mais uma definição sobre teologia. É claro que cada igreja tem a sua teologia, isso no que tange a usos, a costumes, a normas, mas a teologia em si, a teologia bíblica, ela é só uma. Agora a sistemática, é claro que vai mudar de denominação para denominação. Por exemplo, a soteriologia, a doutrina da salvação, a Assembleia de Deus crê de uma forma, caminha pelo arminianismo, a presbiteriana caminha pelo calvinismo. Então aqui são doutrinas diferentes. Mas a doutrina bíblica, a teologia bíblica, eu acredito que ela é unificada, é uma doutrina única. Mas vamos para a segunda tela. Teologia
e ética. A teologia está unida à ética? Com certeza, né? Eu acredito que a ética ela é muito importante dentro da teologia, assim como é importante em qualquer área de estudo de ciência. Então a ética é a pesquisa da natureza moral do homem com finalidade de descobrir quais são as suas responsabilidades e quais os meios de cumpri-las. Então veja aí o que é que trata a ética. Ela tenta descobrir quais são os meios ou quais são as responsabilidades que o homem tem no meio da sociedade e como cumprir essas responsabilidades. A teologia também, ela tenta esclarecer isso, né? Como o homem deve se portar dentro do reino de Deus, né? Quais são as responsabilidades do homem dentro do reino de Deus, dentro da igreja, e como ele pode cumprir isso. A teologia também esclarece isso. Então, a ética teológica desenvolve-se a partir de um padrão moral de relacionamento entre o homem, entre homem e homem e homem e Deus. Essa questão da ética teológica. É esse padrão moral, essa moralidade entre o homem e o outro homem, a questão da respeitabilidade, né, a questão da moral também que entra aí junto com a ética, do homem para com o homem e também do homem para Deus. Né, como o homem deve se comportar diante de Deus, como o homem deve se comportar diante da sociedade, diante do outro homem, e como o homem deve se comportar diante de Deus. Então a teologia está unida à ética por conta disso. A pesquisa ética diz respeito ao relacionamento moral, a teologia vai mais além, ditando padrões espirituais. Veja bem, se eu como ser humano devo me comportar bem perante a sociedade, respeitar as pessoas, né, ter ética na minha vivência e perante a Deus, dentro do mundo espiritual, como eu devo me comportar? A teologia vai mostrar isso também, né, dentro da igreja, dentro do reino de Deus, como eu devo me relacionar com Deus, como eu devo me portar diante do mundo espiritual. Então a teologia, atrelada à ética, vai trabalhar também essas questões. Vamos para lá. Teologia e religião. A abrangência do termo religião e definição. Vamos lá. Engel diz que religião é um tipo de conhecimento. Religião é um tipo de conhecimento, sim, né? Porque você vai estudar a religião e você vai conhecer a partir do conhecimento que você adquire, né? Então, religião também está enquadrada muito com a teologia, claro que deve estar, porque onde nós estamos, dentro do reino de Deus, trata-se de religião, né? Dessa ligação do homem com Deus. Então, por isso que dentro da teologia também a gente vai estudar, é claro, é óbvio que a religião. É claro, eu digo assim, porque se você for estudar teologia numa faculdade secular, eles vão se distanciar um pouco dessa questão da religião, né? Vai trazer uma teologia mais concisa, né? Mais liberal, uma teologia sem padrões religiosos no que tange à igreja, no que tange a uma fé. Então, mas aqui na teologia protestante, é claro que a religião está unida à teologia. Então, Kant diz que a religião é moralidade tocada pela emoção. Também, né, a religião envolve emoção, envolve moralidade, como a gente falou, referente à ética. Agostinho diz que a religião, ele vai dizer que a religião significa religar, ou seja, ligar novamente. Ligar o quê? Ligar o homem a Deus novamente. Ele vai dizer que religião é isso, ligar o homem novamente a Deus. Isso está certo? É claro, essa definição de Agostinho já é mais teológica, né? Ligar o homem novamente a Deus, porque o homem estava afastado de Deus por conta do pecado. E o que a religião faz? Né? Ou tenta fazer? Ela tenta ligar o homem novamente a Deus, aproximar o homem a Deus. Mas nós sabemos que isso só é possível através do sacrifício de Cristo. Então vamos lá, o que Strong diz sobre a religião? É uma vida em Deus, uma vida em reconhecimento de Deus que habita no crente. Essa aqui é uma definição muito teológica de Strong. Vamos lá, novamente. É uma vida em Deus, veja só, que a religião, e aqui está falando da religião verdadeira, é uma vida em Deus, é uma vida voltada para Deus, uma vida em reconhecimento de Deus que habita no crente. É uma vida em Deus e uma vida de reconhecimento de que existe um ser soberano, que existe um ser transcendente, um ser que habita dentro de nós, um ser que nós devemos prestar reverência, que nós devemos prestar gratidão. Enfim, essa definição de Strong é muito boa. Eu tenho aqui a teologia sistemática de Strong, para mim uma das melhores teologias que existe. E vamos lá, o que foi que Tiago disse na sua carta no capítulo 1 e 27 sobre religião? A religião pura, imaculada para com Deus é Pai, com Deus é Pai, e Pai é esta: visitar os órfãos
e as viúvas nas suas tribulações e guardasse da corrupção do mundo. Ele aqui levanta 3 tópicos. O que é a religião pura e imaculada com Deus Pai? É esta: visitar os órfãos. Aqui fala de obra social, né? Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, né? Fala aqui de obra social, de evangelho prático, né? Muitas pessoas estão enganadas referente ao evangelho, né? Pensa que evangelho é só ir à igreja, ler a escritura, cultuar. Não, essa é a parte espiritual, de você orar, de você ir ao culto, participar na comunidade. Mas evangelho também é prática, evangelho também é ação. E é o que Tiago diz aqui: visitar os órfãos, as viúvas nas ruas, nas suas tribulações. Ele fala, e guardar-se da corrupção do mundo, né? Essa aqui já é a parte espiritual. E você se abster, até porque o crente é santo, e a palavra santo quer dizer separado, guardado, alguém destituído das coisas seculares do mundo. Não quer dizer que você não vai poder falar com alguém, não vai dizer que você não vai poder se relacionar com as pessoas do mundo, não é isso. Fala aqui da corrupção do mundo, da imoralidade do mundo. O crente deve se distanciar disso, né? Porque o crente, como a Bíblia diz, ele é santo. Então vamos lá. Teologia e filosofia, aqui é uma questão mais de raciocínio, né? A filosofia ela tende a fazer isso com a gente, ela impulsiona a gente a perguntar, ela impulsiona a gente a raciocinar, ela impulsiona a gente a questionar. A filosofia objeta a visão completa do mundo e da vida. A filosofia usa para alcançar esses objetivos coisas existentes, a quais lhe atribui autoexistência. Então a filosofia também está atrelada à teologia. Por quê? Porque a teologia, como eu falei, ela nos impulsiona a ter uma cosmovisão mais ampla, a pensar, a perguntar. E a teologia também, quando a gente estuda a exegese, a gente vai aprender dentro da exegese que a gente deve perguntar coisas referentes ao texto, né? Perguntar, por exemplo, quando a gente lê um texto histórico, como era o costume da época, como era a religião daquela época, como eram os preceitos religiosos daquela época, né? Aí perguntar sobre o autor naquele contexto histórico, né? Então isso são perguntas que a gente deve fazer dentro do texto. Então isso implica muito também a filosofia. A filosofia é uma ciência de pergunta, de questionamentos. Então quando você se depara com o texto bíblico, você também deve levantar perguntas dentro desse texto. Para quê? Quando aconteceu? Quem escreveu? Por que escreveu isso? Para quem escreveu? Quando a gente vai se tratar de cartas, de livro. Então isso são perguntas que vão ajudar você a entender melhor o texto. A importância da filosofia para o teólogo: oferecer apoio à sua posição cristã, revelar a capacidade da razão para resolver os problemas básicos da existência, porque tem muita gente que tem crises existenciais, muitos cristãos que têm crises existenciais, né? Veja só, perguntas como essa parecem até perguntas bobas, mas tem gente ainda dentro do cristianismo que tem essas dúvidas, né? E às vezes a gente que estuda muito levanta sim algumas dúvidas, um questionamento. Isso aí é normal. Para onde vamos, né? De onde viemos? Será que existe um céu? Será que existe um inferno? Então a filosofia ela traz muito essa questão do questionamento. E o cristão ele não deve ter dúvidas referente à sua fé, dúvidas para que venha atrapalhar a sua caminhada cristã. Mas nós, como seres falhos, limitados, muitas das vezes vem sim essas dúvidas, né, referente à fé. Mas a teologia ajuda a responder muitas perguntas. É por isso que eu aconselho a todos que tiverem disponibilidade estudar teologia, porque vai responder muitas questões, né, principalmente perguntas que estão na sua mente ali. Você às vezes não tem coragem de perguntar ao seu pastor ou ao seu líder. Você vai estudar para conseguir encontrar respostas. Então, revela a capacidade da razão para resolver os problemas básicos da existência. Dá-lhe a conhecer as ideias dos descendentes ocultos, né? Coisas que estão ali escondidas. Então, em resumo, a filosofia é uma ciência de questionamento. Ela vai impulsionar você a perguntar, e muitas das vezes a mudar a sua cosmovisão do mundo. Você tem uma cosmovisão muitas das vezes
ligada à instituição, ou muitas das vezes ligada aos padrões que lhe ensinaram, que muitas vezes não é o correto. E você, quando estuda filosofia também atrelada à teologia, é claro, você vai ter uma cosmovisão diferente e muitas das vezes uma cosmovisão mais bíblica, mais centrada. Então vamos lá. Definições e usos históricos. No cristianismo patrístico, temos aí essencialmente uma teologia bíblica, incluindo aquilo que se diz sobre Deus e seus atos. Aqui é sobre, eu botei obre, desculpa aqui, faltou o S, né? Vou ler novamente. Temos aí essencialmente uma teologia bíblica, incluindo aquilo que diz sobre Deus e seus atos. Muitas pessoas não sabem ainda o que é cristianismo patrístico. Eu vou explicar aqui de forma muito rápida. A patrística, na realidade, existe a patriologia, né? O estudo da patriologia, que é o estudo dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles que vieram depois dos apóstolos. São aqueles que estiveram próximos aos apóstolos e muitos deles foram discípulos dos apóstolos. Então isso se chama patriologia. Você vai estudar sobre os pais da igreja. E o estudo da patrística é o estudo que esses pais da igreja escreveram. É diferente, muita gente confunde e até enrola. Se eu vou estudar patriologia, eu vou estudar sobre os pais da igreja, né? Tertuliano, Orígenes, etc. Se eu for estudar sobre patrística, eu vou estudar sobre o que esses homens escreveram, o que eles acreditavam sobre a igreja, sobre Deus. Então a patrística é isso, né? A patrística são o conhecimento dos pais da igreja, a doutrina dos pais da igreja, o que eles acreditavam. Quando os apóstolos morreram, quem assumiu a igreja foram os pais da igreja. Eles deram continuidade aos ensinos dos apóstolos, que os apóstolos aprenderam de Cristo. Vamos lá, mas vários dos pais da igreja adicionaram algum material oriundo dos melhores aspectos da filosofia grega. Então a gente, quando estuda teologia, no básico nem tanto, mas quando a gente vai lá para frente, para o bacharelado, a gente estuda um pouco dos pais da igreja, os seus ensinamentos. Tem muitos livros bons, não precisa você ser bacharel para estudar sobre patriologia ou sobre patrística. Se você tiver interesse, você faz uma pesquisa rápida aí, tem muita coisa boa no Google de graça que você vai estudar sobre os pais da igreja. Quem estuda muito sobre os pais da igreja patrística é a igreja católica, né? Mas para você que quer adquirir mais conhecimento, eu acho muito salutar você estudar a patrística, estudar os pais da igreja, porque isso vai te dar uma visão muito boa sobre a história da igreja. Vamos lá, como unificação do conhecimento. Os chamados pais da igreja, e então os teólogos da Idade Média, enfatizaram unidade da verdade do conhecimento, dando a entender que todos os assuntos de estudo, incluindo as ciências, são ramos da teologia, visto que todas essas disciplinas, de algum modo, falam sobre atos e manifestações de Deus. Os pais da igreja diziam que tudo emana da teologia, todas as ciências emanam da teologia. Isso aqui é muito profundo de se falar, é uma coisa muito interessante, porque, como eu falei aqui, ele diz que todas as disciplinas, de algum modo, falam sobre atos e manifestações de Deus. Todas as disciplinas, se é ciência, se é biologia, né? Se é português, se é matemática, né? Então eles vão dizer que tudo está envolvido aí dentro da teologia. Porque, como eu falei no início, teologia é o quê? O estudo sobre Deus. Então ele vai dizer que todas essas matérias vão falar sobre as manifestações de Deus, né? Sobre a criação, sobre animais, enfim. Isso aqui é um estudo muito longo, mas lá para frente eu creio que vocês vão aprender mais. Aqui eu estou só dando um resumo referente a isso. Vamos lá. Vamos entrar aqui agora. Teologia, necessidade de elaboração. A gente precisa elaborar a nossa teologia, né? Sistematizar. A gente precisa organizar o nosso conhecimento. Isso é muito interessante. E a teologia sistemática nada mais é do que a teologia separada, dividida e organizada. Todo homem tem uma teologia, quer ele saiba ou não. E o homem é afetado por aquilo que ele crê acerca de Deus e da sua vontade. Todo homem tem uma teologia. Como assim, Elisamar? Todo homem tem alguma ideia sobre Deus. Mesmo os ateus têm a sua teologia, porque eles não creem em Deus. Então aí já é uma ideia sobre Deus. Eu vou dar um exemplo. O romeiro, não sei se você sabe o que é romeiro, o pessoal aqui do Nordeste que vai para Juazeiro do Norte para fazer promessas, para pagar promessas aos santos. Eles têm a teologia deles, porque eles acreditam que os santos fazem milagres, e esses santos foram homens e mulheres que foram enviados por Deus. Veja só, tá entendendo a ligação? Eles têm a sua própria teologia. O umbandista, ele tem a sua própria teologia. Ele acredita que os orixás
são entidades enviadas por um ser supremo, que é Deus, para guardar eles, para dar proteção. Essa é a teologia umbanda. Existe a teologia católica, a teologia budista. Até quem não tem religião tem a sua teologia. Alguém diz assim: eu não sou crente, nem sou católico, mas eu creio em Deus. Então a teologia dele é essa crença no Deus que ele crê. Ele crê nesse Deus. Então aí a partir daí já é a teologia dele. Todo homem tem uma teologia. Algum tipo de crença teológica é necessária pelos seguintes fatores. É necessário alguém ter uma crença teológica? É necessário. É necessário também organizar? É necessário elaborar e organizar essa teologia. Vamos lá. O instinto organizador do intelecto. Algum tipo de crença teológica é necessária pelos seguintes fatores. O instinto organizador do intelecto. O homem quando nasce, ele já nasce crendo. O homem quando nasce, ele nasce crendo no ser superior transcendente. A questão é, que tipo de arquétipo ele vai receber, de informação ele vai receber, para que ele venha continuar crendo, né? Por exemplo, a criança nasce no Oriente Médio, um país que é budista. Buda não é Deus, né? Buda segundo a crença deles, é uma emanação do ser superior, alguém que recebeu iluminação, né? Um ser que veio para trazer sabedoria. Mas a criança cresce crendo que Buda é uma emanação do próprio Deus. Foi um ser iluminado que veio trazer conhecimento à Terra. E quando os pais explicam isso a ela, ela vai crescer crendo nisso. Então isso é um arquétipo de conhecimento religioso, né? E ele vai crer tendo certeza sobre isso, né? Ele vai organizar isso dentro do seu intelecto. Que Buda veio para a Terra com a missão de trazer sabedoria, de iluminar a alma dos homens. Então vamos lá, a natureza difundida das crenças em nossos dias, é isso que eu falei, né? Muitas crenças estão sendo difundidas e foram difundidas em nossos dias, né? Referente a deuses, referente a santos, a natureza das escrituras. Isso aqui é o que nós estamos tentando fazer, né? Elaborar uma teologia escriturística. É por isso que a teologia sistemática ela vem para separar as coisas, né? Ela vai pegar a doutrina do pecado que está dentro da escritura e vai trazer e formar uma matéria, né? Que vai ser chamada de hermateologia, né? A doutrina do pecado. Então isso é elaborar, é dividir, é organizar o desenvolvimento de um caráter cristão. A teologia está envolvida também nisso, claro. Porque se eu estudo teologia, não vou estudar teologia só para mostrar conhecimento. Eu vou estudar teologia também para melhorar o meu caráter, a minha vivência na minha comunidade, no meio que eu vivo. Porque teologia não é para você se mostrar. O conhecimento ele serve para encantar as pessoas, né? Mas não é para você se mostrar, não é para você dizer que sabe mais do que o outro, não é para você chegar no púlpito e expressar palavras difíceis que as pessoas não entendem, não. Ao contrário, a teologia é para trazer uma luz, é para esclarecer, não para complicar, né? Então tem muitos teólogos que complicam as coisas, porque muitas das vezes eles se tornam soberbos porque estudaram um pouco mais. E a teologia não é para isso. A teologia é para organizar as escrituras, para que você venha explicar ao seu público de forma mais clara, mais concisa, trazer aquilo que está no texto que muita gente não viu, e você estudando ali, se esmerando, viu e elaborou algo ali que trouxe a iluminação para a igreja. O desenvolvimento de um caráter cristão, como eu falei, as condições para um serviço eficaz. Então, teologia é isso, né? É para você elaborar, tem a necessidade de elaborar algo para as condições para um serviço eficaz. Que serviço é esse que eu falei aqui? Servir na igreja. Por exemplo, você quer participar de um grupo de conjunto de louvor. Futuramente você quer ser um líder de conjunto, né? Se você não for ocupar aquele cargo ali preparado, você vai acabar se atrapalhando seus liderados. Aí você quer ser um auxiliar. Você tem que estudar para se portar como você deve ser um auxiliar. Porque sendo auxiliar, alguém vai te chamar para dar uma palavra. Depois você vai ser um diácono. O que é ser um diácono? A teologia vai mostrar isso. O que é ser um diácono? Como se porta um diácono? O que um diácono faz? Depois você quer ser um presbítero, que já é um cargo de peso, né? O que é que a Bíblia recomenda? Para que um presbítero seja separado. Timóteo vai falar lá 14 requisitos para ser um presbítero, e um deles é alguém que manuseie bem a palavra de Deus,
Então a teologia vai trazer essas condições para um serviço eficaz. Uma mulher que quer pregar, quer ensinar, que quer ser professora de escola bíblica, a teologia vai abrir caminhos para que você ensine melhor, você prepare uma aula, você faça uma elaboração melhor da sua aula, né, da sua pregação, do seu ensino. Então tudo isso, a teologia abre os caminhos. Vamos lá. Teologia, método de elaboração. É claro que a teologia ela tem um método para você elaborar, né, tanto o estudo teológico como os sermões. Eu tenho aqui muitos vídeos no meu canal como elaborar sermões temáticos e textuais. Então vamos lá. Existem vários métodos pelos quais se pode elaborar um sistema de teologia. E é preciso notar que método determina a natureza do sistema. Ninguém faz nada sem um método, sem um caminho. Eu, por exemplo, sou muito metódico, né? Eu gosto de métodos, né? Eu gosto de elaboração, passo a passo. Tem gente que tem mais facilidade, já pega as coisas aleatórias assim, eu não, eu sou metódico, eu gosto de método, de elaboração. A teologia vai ensinar você a pegar as doutrinas, né, elaborar, né, criar os métodos de elaboração, principalmente quando você vai estudar homilética, que você vai elaborar sermão, você vai fazer introdução, né, o conteúdo, a conclusão. Isso é muito bom, né, elaborar, trazer tudo direitinho para que fique tudo nos seus devidos lugares. Método especulativo. Vamos lá, falando sobre métodos, e aqui a gente vai falar desse método verbal, método especulativo. Este método é dedutivo, deduz o sistema a partir do sistema filosófico. Vamos lá. Aqui, quando se fala de método especulativo, é aquela pessoa que ele abre a escritura e ele vai deduzir algo de acordo com aquilo que ele imagina, que ele pensa, de acordo com a sua cosmovisão, está envolvido na filosofia. Ele abre a escritura, ele pega um texto ali, e ele pensa, ele não usa nenhuma ferramenta. A única ferramenta que ele está usando é a sua mente. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a gente que estuda a escritura, a gente deve primeiro orar, né, ler a Bíblia, e a gente deve recorrer ao quê? Isso aqui, ó, material, né, para nos ajudar. Bom material, um dicionário, uma enciclopédia, isso vai nos ajudar. Mas tem pessoas que eles se acham muito inteligentes, ele vai ler o texto lá, e de forma filosófica, especulativa, ele começa a especular algo sobre o texto, deduzir o que aquele texto quer dizer. E aqui, é claro, ele está colocando no texto que não tem. Então esse método é especulativo. O método místico, vamos lá. Isso aqui a gente vê muito dentro das igrejas. Presta atenção nisso aqui, método místico. Parte do indivíduo que ostenta suportes, revelações especiais de Deus, independente da escritura, das escrituras superiores a elas, e formulam suas teologias embasadas nessas pretensões, nessas pretensas revelações. Vamos lá. Esse aqui é aquele cara que diz assim: eu não preciso estudar, eu recebi uma revelação de Deus, da escritura, e eu vou pregar assim, porque eu recebi aqui através de sonhos, eu recebi através de uma revelação especial de Deus, e eu vou falar aqui aquilo que Deus me revelou. Só que não funciona assim, porque muitas das vezes essa pessoa não leu nem a Bíblia. E todo o poder, todo o conhecimento do reino de Deus aqui na terra emana da Escritura. Você não pode ensinar sem ler a Bíblia. É claro, estou falando aqui de pessoas que não têm nenhuma deficiência. Eles amarem o cego. Aí o Espírito Santo vai conduzir ele. E uma pessoa que não sabe ler, o Espírito Santo vai conduzir ele. Mesmo assim, ele vai ouvir a palavra. Se eu sou cego, né? Sou cego, eu não sei ler, mas eu escuto bem ali, né? Eu tô entendendo o que está sendo falado da Escritura, eu vou absorver, o Espírito Santo vai me ajudar. Não estou falando desse tipo de pessoa. Estou falando de pessoas aqui que sabem ler a Escritura, só que elas têm preguiça de ler, aí vai dormir, de repente tem lá um sonho e acorda, diz que Deus deu uma revelação a ele, né? Diz que Deus deu uma revelação especial, e agora ele vai para o púlpito, não lê um texto bíblico e quer expor as suas ideias, dizendo que Deus revelou a ele. É claro que existe um método místico original. E qual é esse? Eu vou orar a Deus e o Espírito Santo me revela, me mostra, me ilumina. Aí eu vou para a Escritura, né? E assim eu vou ter eu vou ser amparado dos dois lados, pela Escritura, é claro, e pelo Espírito Santo. Isso aqui é diferente.
né? Não pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra e querem chegar no púlpito da Bíblia e dizer assim, Deus está me dando agora, e na realidade Deus não está dando nada. Fica só falando abobrinha, enchendo linguiça, e não tem nada para edificar o povo. Não é isso que eu estou falando. Então esse aqui é o método misto. Agora, método indutivo. Esse aqui é o que a gente está trabalhando. Consiste na coletânea de fatos, que é o que a teologia faz. Coleta fatos. Que fatos são esses? Históricos, religioso, social, econômico, dentro da escritura, textos bíblicos, versículos, contexto. Aí sim, é uma coletânea de fatos e de sua classificação, né? Que eu já falei, contexto histórico, cultural, religioso e o estudo das leis que a regem, que é a própria Bíblia. Esse aqui é o método, né? Onde as pessoas vão buscar uma coletânea de fatos, né? Estudar as leis que regem esses fatos que aconteceram ali. Desculpa. Então, esse método é o que a gente estuda na teologia. É buscar o conhecimento de fato que a Bíblia está dizendo. E o que está por trás do texto que muitas das vezes a gente não vê. A gente pega um contexto histórico ali, mas a gente não sabe o contexto histórico daquela época, o contexto geográfico, como era aquele lugar que aquelas pessoas estavam. A gente vai, por exemplo, para as cartas. Aí você vai para a carta de Colossenses, que é uma das cartas que eu gosto muito. Como era a cidade de Colossenses? Onde a igreja estava ali naquela cidade? Como era o contexto cultural daquela cidade, religioso, econômico? Qual era a religião predominante daquela cidade? Era o cristianismo, era o paganismo? Veja só, a teologia é isso. Vai abrir leque para você entender melhor o texto. Vamos lá, doutrina. Eu coloquei esse tópico aqui que eu achei muito interessante falar sobre doutrina. A palavra doutrina significa ensino ou instrução e pode definir-se assim: as verdades fundamentais, né, dispostas em forma sistemática. Dispostas em forma sistemática, eu errei aqui, mas não é dispostas em forma sistemática. O que é doutrina? Não, o que não é doutrina? Muitas pessoas estão pensando que doutrina é tradição. Doutrina não é tradição. Tradição é aquilo que a gente fala de uma pessoa para outra, que vai passando de geração em geração. Aquilo se torna uma tradição. E doutrina não é tradição, né? Doutrina não é dogma. O que é um dogma? É aquilo que as pessoas elaboram, os homens elaboram, né, e colocam ali dentro de uma instituição ou dentro da igreja. E eles, às vezes, querem dizer que isso é doutrina. Eles estabelecem essas regras, esses dogmas, e às vezes, muitas das vezes eles colocam como doutrina, só que não é doutrina. Tudo aquilo que é criado pelo homem, né, no que tange a esse regimento interno, o que tange as normas, não é doutrina, é dogma. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um dogma. Eu não quero dizer aqui que é errado ou certo. Cada instituição sabe como conduzir os seus membros. Por exemplo, na Assembleia de Deus, pelo menos aqui no estado em que eu moro, um obreiro não pode andar de bermuda na rua. Isso é doutrina ou é dogma? Isso é dogma, porque biblicamente não é doutrina. Agora é claro que serve, né, para que os seus membros eles fiquem numa conduta melhor, né? Isso aqui é apenas um regimento de conduta, mas isso não é doutrina, né? Isso aqui são regimentos internos ou dogmas que os homens criam para que venha melhorar ou conduzir melhor a igreja, o rebanho. Então dogma não é doutrina, dogma não é estatuto, né? Estatutos já são leis, né, que os ministérios criam, né, para conduzir, não só conduzir o povo, mas também para trazer uma certa estrutura para a organização, para a instituição, né, no que tange a documentação, no que tange a secretaria. Então isso é tudo de estatutos. Aí nós vamos também para os costumes. Doutrina não é costumes, né? Eu falei aqui de dogma, dei exemplo de bermuda, que na realidade entra como costume, né? Dogma entra mais como uma pseudo-doutrina, mas costumes também não são doutrinas. Toda instituição tem os seus costumes diferentes. Tem instituição que proíbe os seus membros jogar bola, mesmo entre si. É um costume. Já tem outra que diz, não, você pode jogar um futebol, vocês que são todos crentes ali, não vai fazer mal nenhum. Uma igreja proíbe, outra não proíbe. Uma igreja pode usar um colar, um brinco, outra não pode.
Então isso tudo são costumes das instituições e não entra como doutrina. Doutrina cristã o que é doutrina cristã? Vamos lá. Um conjunto de princípios. Princípios estabelecidos por quem? Por Deus. Um ensino que se ministra para a instrução de alguém. Ciência, sabedoria, corpo de ensino usando como padrão de ortodoxia, podendo significar tanto o ato quanto o conteúdo. Então, doutrina é isso. Em resumo, em síntese, doutrina é um conjunto ordenado das coisas conhecidas a respeito de Deus e das suas relações com as suas criaturas. E onde a gente vai encontrar isso? Na Escritura. Toda doutrina, ela emana da Escritura. Toda doutrina emana da Escritura. O que é doutrina da Escritura? Fé, expiação, amor. Tudo isso é doutrina. Se está na Escritura, se tem texto, contexto para você se fundamentar, é doutrina. Se não tem, é dogma, é norma, é estatuto, é uso e costumes, mas não é doutrina, porque toda doutrina vem da Escritura. Classificação da teologia. No vasto campo da teologia não se pode fazer uma classificação rígida e definitiva. Normalmente é dividida em 6 partes. Vamos lá. A teologia é muito abrangente. Mas dentro da teologia cristã, protestante, a gente pode dividir a teologia em teologia exegética, né, que é o estudo da exegese, né, que você vai estudar, interpretar o texto, né, tirar aquilo que tem no texto. A palavra exegese quer dizer isso, tirar do texto, né? Teologia histórica, vai estudar a história ali dentro da Escritura. Teologia dogmática, a teologia bíblica, que é uma teologia mais concisa, né, mais concentrada. A teologia prática, que é o que a gente falou lá atrás, né, a teologia da ação social, da ajuda dos viúvos, das órfãos, teologia prática, e essa teologia que nós estamos estudando agora, que é teologia sistemática, que vai sistematizar os assuntos, né? Vai pegar pecado, vai estudar sobre pecado, anjo vai estudar sobre anjos, Cristo vai estudar sobre Cristo, né? Igreja vai estudar sobre igreja, que é a eclesiologia. Vamos estudar sobre Espírito Santo, pneumatologia. Então, a teologia sistemática, ela divide, ela sistematiza os assuntos, né, para que a gente venha estudar de forma mais concisa. Então, vamos lá. Fonte da teologia. A primeira fonte da teologia é as Escrituras. Aí muita gente diz, aquele pensamento antigo, né? A teologia esfria o crente. Não. A teologia nunca vai esfriar o crente, porque a teologia ela emana das Escrituras. A primeira fonte da teologia é a Bíblia. Como vai esfriar o crente? Né? Claro que eu estou falando de teologia protestante. Existe outra teologia liberal, não. Teologia protestante, ela vai esfriar o crente? Não. Ela vai fortalecer a vida espiritual do crente. Os antigos diziam, os antigos não, tem muita gente que diz isso ainda. Teologia é coisa de Satanás, porque esfria o crente, porque o crente não fala mais em língua. Não. Teologia não esfria o crente. Teologia acende aquele fogo de você estudar a Bíblia e conhecer mais de Deus. Né? Qual é a outra fonte da teologia? Natureza. Por que natureza? Porque é a criação de Deus. É a criação do Pai, árvores, o oceano, o mar. A gente vai também usar isso como fonte da teologia. O misticismo verdadeiro. O que é o misticismo? Essa parte espiritual de você orar, receber a palavra de Deus ali, receber uma iluminação do Espírito Santo. Essa é a parte mística, né? É o misticismo verdadeiro. Então isso também é fonte de teologia. Alguém diz assim, o teólogo não ora. Mentira, o teólogo tem que orar, porque se o teólogo não orar, ele vai ser apenas um robô. Tudo que ele fala vai ser mecânico. As pessoas não vão sentir o impacto do Espírito Santo, da graça na vida dele, né? Então essa parte mística de você orar, sentir a presença de Deus, é uma fonte sim da teologia. E o racionalismo, que é você também usar a razão, né? Muita gente pensa assim que é claro, aqueles que são pentecostais, que creem na continuidade dos dons, pensam que sentir a presença de Deus é você perder a razão, é você não se lembrar das coisas. Não! Eu estou cheio de Espírito Santo, mas eu estou ali dentro da razão, eu sei o que eu faço, eu sei para onde eu vou, né? Então, a fonte das Escrituras também é o racionalismo, é a gente estudar a Bíblia com a razão, né? Sabendo que tudo provém de Deus e do Espírito Santo. Isso é razão. Vamos lá. A que se propõe a teologia? A teologia se propõe a demonstrar que Deus, por um ato livre de sua vontade, resolveu revelar-se a si mesmo ao mundo. Isso aqui é muito bonito, né? A teologia propõe isso, né? Demonstrar que Deus,
por um ato livre da sua espontânea vontade, ele decidiu se revelar ao homem, se relacionar com ele, por livre e espontânea vontade. O vocábulo português revelação vem do grego apocalipse, que significa levantar o véu, descobrir algo que está encoberto ou vedado ao esforço pessoais. Então a teologia se propõe a isso, a revelar aquilo que está oculto, que muitas das vezes a gente passa ali no texto e não consegue ver. A gente lê um texto ali e não consegue encontrar as pepitas. Aí você tem que cavar, estudar. Você tem que ter à mão um dicionário, uma boa enciclopédia, um comentário bíblico exegético. Tudo isso vai ajudar você a compreender melhor aquele texto. Alguém diz assim, mas os antigos não precisavam disso, muitos homens pregavam teologia. Muito bem, sim, mas quantos textos não foram mal interpretados? Quantos textos não foram pregados de forma errônea? E se a gente hoje tem ferramentas que a gente pode pregar melhor, como a Bíblia diz e pede, a gente, por que não usar? Por que não estudar? Por que não trazer um conhecimento mais conciso para as pessoas? Então a teologia se propõe a isso, a trazer as verdades de Deus que muitas vezes estão ocultas dentro do texto. Vocês entenderam até aqui? Vamos lá. Isso aqui é a parte final. Estamos encerrando aqui, né, as divisões da teologia sistemática. Né? Isso aqui é tudo que a gente vai estudar com a ajuda de Deus. Eu pretendo dar uma matéria pelo menos por semana, né? Então, a teologia sistemática, ela vai estudar bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, teologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, que é a doutrina de Cristo, paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né? Por que paracletologia e pneumatologia? Paracletologia porque é do paracletos, o consolador, né? E pneumatologia fala do vento, do pneuma, do sopro. Então, ambas as palavras tratam da doutrina do Espírito Santo. Angelologia, doutrina dos anjos. Antropologia, doutrina do homem. Armateologia, doutrina do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação. Eclesiologia, doutrina da igreja. Heresiologia, doutrina das heresias. E escatologia, doutrina das últimas coisas. É muita gia para estudar, mas isso aqui é muito edificante para você. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar aí o seu like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e nos acompanhe aqui, porque o nosso intuito é ajudar vocês a compreenderem o que é teologia, né? A você se edificar mais na palavra de Deus, adquirir mais conhecimento. Esse é o nosso intuito. Valeu, gente, muito obrigado. Graça e paz da parte do Eterno.